Olá, tudo bem? Um grande abraço a você que está sempre conosco, nos acompanhando aqui nas redes sociais. Mais uma vez, voltando aqui para falar de futebol, falar do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que chegou ontem à sua 16ª rodada da competição e nós acompanhamos alguns jogos dessa competição e principalmente o nosso Santos Futebol Clube, que é, sem dúvida, o carro-chefe dos nossos vídeos aqui. Muito bem. O Santos ontem, mais uma vez, não conseguiu progresso dentro da competição. Perdeu em casa, perdeu na Vila Belmiro de uma forma meia esquisita, porque o Santos não jogou um mau futebol. O Santos simplesmente não soube aproveitar as oportunidades que teve. E aí, time que não sabe aproveitar as oportunidades produzidas pelo elenco, não consegue chegar a lugar nenhum. É a condição e é a situação do Santos no campeonato hoje e principalmente na partida de ontem. Se a gente vier aqui reclamar que o Santos não jogou bem, estaremos falando em verdades, mas também não podemos dizer que o Santos foi um esplendor de time com tanto de oportunidade que perdeu. O Santos poderia ter saído de campo com a vitória em caso de uma melhor pontaria, de um melhor acerto, de um melhor entendimento, principalmente no sistema de ataque, mas não foi isso que aconteceu. E com isso, o Santos saiu de campo mais uma vez derrotados. Em 3 jogos, são 2 derrotas e 1 vitória. É muito pouco para um time do tamanho do Santos, para um time com uma marca tão forte como a do Santos Futebol Clube, numa produção dentro do Campeonato Brasileiro. A gente quer mais, a gente precisa de mais, principalmente porque o Santos está na zona do rebaixamento. Com o resultado de ontem, o Santos permanece na zona do rebaixamento, encara um outro adversário que também está na zona do rebaixamento na próxima rodada e precisa desesperadamente da vitória as 2 equipes, principalmente o Santos, que é um clube grande, um clube conhecido mundialmente, não pode de novo patinar dentro de uma competição como é o Campeonato Brasileiro, simplesmente disputando para não cair. Eu não gosto muito de falar de troca de treinador, eu não sou muito adepto a isso, a mudar de treinador, mas é aquela velha história, né? Vai chegando o momento em que não tem outro caminho senão mudar de treinador. Essa é a situação do Santos hoje. Talvez o Kleber Xavier ainda mereça mais a 1 ou 2 oportunidades, mas para isso a equipe tem que vencer. Se a equipe não vencer, não tem como segurar. A gente sabe que a diretoria do Santos tenta mexer da forma que pode, do jeito que pode, para tentar tirar o Santos Futebol Clube dessa situação. Mas afundado numa crise financeira, como está o Santos, afundado numa crise financeira, como está o país, o Santos fica numa situação difícil. Então, vamos aguardar os próximos jogos, ver o que o Santos vai apresentar, ver o que o Kleber pode apresentar, para tentar tirar o Santos dessa situação. Uma outra situação que a gente quer falar aqui é a respeito do final do jogo de ontem, aquela discussão entre o maior craque do Santos, o Neymar, com o torcedor. Infelizmente, Neymar, eu não aprovo aquilo, acho que ninguém aprova, porque sem dúvida nenhuma é uma situação muito horrível para um jogador do seu tamanho, do seu quilate, ficar discutindo com o torcedor à beira do gramado após um resultado ruim dentro de campo. Não é o feitio de um grande nome, de um grande jogador fazer. Ele tem que dar explicação com bola nas redes. Ontem, o Neymar teve 2 oportunidades de fazer pelo menos uma vez um gol para o Santos e não conseguiu. Teve 2 oportunidades de cabeça para fazer um gol e não conseguiu. Tudo bem, perder gol todo jogador perde, o Neymar também perdeu e não será a primeira vez, não foi a primeira vez nem será a última. Então, não precisa justificar por isso. Mas o torcedor gostaria muito que você tivesse caprichado um pouquinho mais e tivesse feito o gol. Mas não aconteceu, não tem problema, fica para a próxima. Agora, feio é discutir com o torcedor à beira do gramado após uma derrota em que o time jogou bem, mas não conseguiu efeito porque não conseguiu arrematar para o gol. O Santos falta muito, o Santos precisa de muito acerto para tentar brigar por uma vaga na competição no Campeonato Brasileiro, por uma vaga de Sul-Americana, por uma vaga de pré-Libertadores ou até mesmo de Libertadores. Tem muito o que fazer. E ontem, na entrada dos jogadores de base, da base, o time melhorou. Por isso que eu falo sempre, olha para dentro. Dentro do elenco talvez tenha solução.
o Santos pode buscar a solução para o problema dele que ele tem no campo, dentro da sua base, dentro do seu elenco. Basta olhar, basta treinar, basta tentar buscar alternativas que será encontrado. Esse é o Santos Futebol Clube, que infelizmente está na zona do rebaixamento, lutando contra um rebaixamento mais uma vez. O Santos que voltou esse ano para o Campeonato Brasileiro da Série A e agora de novo luta contra o rebaixamento. Vamos tentar buscar performance para melhorar tudo isso, mas para isso precisa ter muito trabalho da diretoria, da comissão técnica e principalmente dos jogadores querer que isso aconteça. Tá certo? Um grande abraço a você que está sempre nos acompanhando aqui nas redes sociais. A gente está sempre por aqui para falar de esporte para você. Grande abraço!